Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um novo assunto. O assunto é gestão à vista na construção. Gestão à vista. O que é gestão à vista? É a gestão à base de um sistema que possibilite que os principais elementos relacionados à decisão e ao controle estejam em fácil acesso a todos os indivíduos, seja através de imagens, gráficos, dados, informações gerenciais, que permitam uma rápida e fácil visualização e interpretação dos mesmos. Tá? Então aqui tem dois aspectos chaves, tá? Elementos relacionados à decisão e informações, acesso, informações gerenciais que tenham acesso a todas as pessoas envolvidas. Ok? Por que gestão à vista? Aqui tem alguns aspectos que eu destaquei. O primeiro deles é o seguinte: a interação é a base para o compartilhamento da informação e para a geração do conhecimento. Na medida que se deixa a informação mais disponível, você permite que haja mais interação, mais troca de informação e, portanto, mais conhecimento gerado dentro do sistema. O segundo aspecto é o seguinte: a informação potencializa a ação. Quer dizer, a partir do momento que você tem a informação disponível, você age para corrigir uma situação, para agir em função de uma meta ou um aspecto relacionado. Tá? Permite o aumento da capacidade do sistema em tratar a informação, resolver problemas. Se eu tenho mais gente envolvida discutindo o mesmo problema, que tem as informações disponíveis, eu aumento a minha capacidade com aquele grupo, com aquelas pessoas, de tratar os problemas. E aumenta a criatividade na solução dos problemas. Justamente por essa tempestade de informações e que todo mundo tem a acessibilidade. Ok? Bom, um aspecto importante que eu destaquei até ali na definição é a questão da gestão e decisão. Então, o processo de tomada de decisão está na base da gestão organizacional de qualquer empresa. A gestão à vista multiplica a capacidade de tomada de decisão da organização, pois ela viabiliza o uso da capacidade de todos os envolvidos no processo de tomada de decisão. O que acontece? Se pega um sistema tradicional que só tem lá o gerente tomando decisão, então ele tem que decidir tudo, ele tem que pensar tudo, ele tem que ter todas as informações. É uma maneira de agir, tá? Centralizada, que vai dar um determinado tipo de resultado. Mas agora tenho todas as pessoas envolvidas, que trabalham lá no chão da obra, que têm informação, que têm uma experiência, que tem um pouco de tutano lá na cabeça. Então, quer dizer que pode contribuir também para esse processo de tomada de decisão. Essa é a ideia. Quando eu deixo a informação disponível, uso um sistema de gestão à vista, ele disponibiliza a informação para todos e todos podem contribuir para uma tomada de decisão, para uma solução ou várias soluções de problemas. Ok? Concepção do sistema de gestão à vista. Então, para melhorar a eficiência do processo decisório em uma organização, é preciso utilizar ao máximo a capacidade de cada indivíduo em tomar decisões. Quer dizer, as pessoas não estão lá só para apertar botão, fazer girar máquinas, quer dizer, só o trabalho físico. Você também pode fazer o uso do trabalho intelectual e as pessoas provavelmente estarão dispostas a contribuir. Então é preciso criar uma estrutura de funcionamento da organização que permita gerar a informação necessária para que cada indivíduo participe desse processo de tomada de decisões. Quer dizer, também não adianta dizer, agora todo mundo vai tomar decisão, mas eu não dou as condições para que isso ocorra. Então as condições são físicas, né, organizar o sistema, mas depois também vocês vão ver treinamento, implantação, uma cultura que precisa ser adaptada a essa nova sistemática aí de funcionar. Então, com base dessa estrutura a base dessa estrutura são um conjunto de regras associadas a elementos de interface que possibilitam aos indivíduos acesso à informação necessária para dar conta da situação e conduzem à tomada de uma decisão, quando for necessário. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo que até é uma piadinha, engraçado, mas é basicamente isso. Ó, você coloca lá um aviso, não pise na grama. Daí o indivíduo vem lá, vê o aviso, não pise na grama. O que ele faz? Ele acha uma alternativa para não pisar na grama. Então, quer dizer, se você não tem essa informação, isso não vai ocorrer. Na medida que você desenvolve uma estrutura que ofereça essa informação e depois vocês vão ver que tenha regras para tomada de decisão, ele vai conduzir uma determinada ação. Isso é a base de um sistema de gestão visual.
tá? Então vamos lá, etapas para a construção de um sistema de gestão à vista ou sistema de gestão visual, tá? Então primeiro, escolher a área, a atividade que irá ser gerida com base na gestão à vista. Na verdade é o seguinte, você vai pensar, não, mas não tem que fazer para toda a empresa. Normalmente a gente começa com uma área menor e depois a gente expande isso para outras áreas, tá? É temerário, assim, às vezes começar com tudo. É melhor ir passo a passo e depois, na medida que você vai amadurecendo e aprendendo com o próprio sistema, você vai expandindo para todas as áreas, tá? Definir as informações necessárias, conceber os meios de interface, definir as regras de decisão, implantar e aperfeiçoar o sistema, tá? Então, é mais ou menos um processo clássico, mas aqui vocês viram que já tem uma coisa interessante que nós vamos ver, que é a definição de regras e a definição dos meios de interface, que, digamos, são os aspectos assim principais da concepção do sistema. Tá? Então, primeira coisa, escolher a área, a atividade que irá ser gerida com base na gestão à vista. Tá? Então, uma coisa que eu destaquei aqui, que não são todas as atividades que se prestam à gestão à vista. Então, por exemplo, as atividades administrativas. As administrativas são difíceis de você usar um sistema de gestão à vista. Então, é melhor você utilizar em outras áreas, mas não nas atividades administrativas. Quais são as áreas que você pode utilizar a gestão à vista? Atividades operacionais, difíceis de controlar, com mão de obra intensa, que necessitam de constantes decisões e que influenciam nos prazos de execução. Tá? Essa é uma candidata específica, porque se são difíceis de controlar e você tem bastante gente, então vão envolver esse pessoal também na tomada de decisões do curso da ação dessas atividades. Tá? Atividades que necessitam de decisões rápidas para manter a eficiência. Então, quer dizer, você não pode esperar o gerente, o diretor, o dono, a mulher do dono, quer dizer, dar uma opinião para tomar uma decisão. Essa decisão tem que ser tomada rapidamente. Então, é melhor usar a gestão à vista. Atividades que são influenciadas por feedback. Então, por exemplo, atividades que precisam ter um retorno de alguém. Tá? Atividades que para servirem de piloto. Tá? Às vezes você acha atividades assim pequenas, com um pessoal mais, digamos, novo, que está disposto a participar do processo. Então essas atividades são bem candidatas para iniciar um processo de gestão à vista. Bom, 2. Definir as informações necessárias. Tá? A primeira etapa é definir quais serão as informações. A primeira que você tem que fazer é definir as informações necessárias que deverão estar acessíveis a cada indivíduo que participa do processo de gestão e decisão. Quer dizer, o que ele precisa saber? O que ele tem que ter de informação? O sequenciamento das atividades, quando elas devem ser realizadas, o que precisa ser feito, qual é a ordem de prioridade, quer dizer, o que você precisa disponibilizar de informação. Então, no caso da construção, eu coloquei, essas informações podem ser datas de início ou término da atividade, prioridades, atividades em andamento ou atrasadas, estoque de material que precisa ter, especificações de qualidade ou de desempenho que precisam ser atendidos. Tá? Então, as informações necessárias. Conceber os meios de interface. Tá? Esse é um aspecto importante. A gente normalmente fala, vocês já vão ver, aqui até eu coloquei, no Lean são bastante utilizados os andons, né, que são painéis luminosos, ou sistemas do tipo Kanban, que usam cartões. Mas a gente tem outros meios de interface, são qualquer coisa que permita a comunicação. Tá? Então as informações devem ser disponibilizadas por esses meios. Os meios podem ser painéis, telas de computador, sinais luminosos, sinais sonoros, cartões, tudo que permita você disponibilizar a informação. A escolha do meio de interface irá depender da necessidade de agilidade da tomada de decisão, do orçamento disponível e da quantidade de informação necessária. Quer dizer, você poderia colocar 50 televisores de tela de 65 polegadas numa obra para usar como meio de interface, mas não seria viável, nem pelas condições do ambiente empoeirado, que ia estragar tudo em alguns meses, e pelo custo disso. Então, na verdade, a gente vai ter que se adaptar ao orçamento. Por isso que a gente usa quadros, cartões, que é uma coisa barata, que pode ser feita com um orçamento bastante modesto. Os meios de interface são elementos de comunicação que permitem conectar os indivíduos com o processo de gestão da organização como um todo. Então eu coloquei ali, aqui você tem um quadro de cartões, uma tela de computador, um andon, que na verdade são sinais luminosos que
indicam algum problema ou uma etapa de atenção que devem ser levados em conta ali no desenvolver das atividades, tá? Concepção de painéis sinópticos. Esses painéis com cartão a gente chama de painéis sinópticos, tá? Esse seria um termo técnico, tá? Então, os painéis sinópticos permitem ver o conjunto de uma situação em uma visão geral do todo. Em um só lance de vista, deve apresentar diversas partes de um conjunto resumido, sintético. Eles podem ser computantes quando processam a informação de modo a conduzir a tomada de decisão. Como é que isso acontece? Veja bem, por que computa? Porque ele trata de certa forma a informação. Veja bem, se você vê que tem cartões aqui tudo no verde, então não é crítico provavelmente. Mas aqui eu tenho cartões ali, ó, que está aparecendo o sinalzinho, que estão já no vermelho. Então ele indica uma situação de atenção, de urgência ou coisa parecida. Então veja bem, ele não é só um quadro estático na parede, ele te processa a informação. Então ele, em função da posição que aquele cartão está ou na área que ele se encontra, você tem uma informação adicional. Aqui no canto tem um ali, ó. Para fazer, em processo, pronto. Então quer dizer, é um quadro sinóptico que processa a informação, ó. De repente tem atividades esperando, atividades para fazer, estão em processo. Então, o fato de você mudar essa post-it aqui de área te dá uma informação adicional, ou seja, a movimentação dele dentro do quadro gera uma espécie de computação, de processamento da informação. Tá? Esse é um aspecto importante. Então, para que os painéis possam processar a informação, eles podem ser divididos em diferentes áreas. Isso possibilita uma dinâmica associada à movimentação dos cartões no painel. A definição de cada área nos painéis é associada à necessidade de destacar situações específicas, como eu acabei de dar o exemplo aqui. Ok? Ainda a concepção dos painéis, então uso de áreas específicas. Então, eu, por exemplo, eu deixei aqui nessa área os cartões que estão esperando. E essa aqui é outra área, a área de execução. Então aqui eu sei que nessa linha aqui que pode representar um tipo de atividade ou um responsável, alguma coisa disso, eu tenho 3 atividades esperando. Nessa eu tenho 2, nessa tem uma. E nessa que tem uma esperando, ainda não tem nenhuma execução. Então, de repente, já poderia entrar. Então, eu começo a ter um entendimento, uso as áreas para ter um entendimento da situação. Uso de dimensões. A dimensão vertical ou horizontal pode ser utilizada para dar uma noção de intensidade ou ordem. Então, por exemplo, aqueles que estão mais aqui em cima são aquelas atividades que vão demorar mais tempo. As que estão aqui embaixo vão demorar menos tempo. Aqui um tempo intermediário. Então aqui é mais de 3 dias. Aqui é até de 1 a 3, aqui é menos de 1 dia. Então você pode usar também essas dimensões aí para conceber os teus painéis, tá? Aqui eu estou dando um exemplo de um painel que foi utilizado numa empresa. Então o que acontece? Você tinha atividades, ó, que levar até 2 horas, levar meio-dia, ou meio turno de trabalho, 1 dia de trabalho, 3 dias ou 3 dias ou mais. Aqui você tem as atividades que estão esperando para serem processadas. Aqui em processo e aqui as que estão acabadas. Então você sabe que nessa atividade que tem para 1 dia, você tem mais 3 aqui esperando. E tem uma de 2 horas aqui também esperando e tem 2 de mais de 3 dias. Tá? E tem 2 em processamento. Então você começa a entender a situação ali da empresa naquele momento, tá? Ou daquela área ali que esse painel está ajudando. Além do mais, esse painel tem algumas informações aqui gerais, complementares, sobre metas, desempenho obtido pela área, que às vezes é interessante. Tá? Áreas então podem ser divididas em linhas e colunas. Tá? Elas podem ser úteis para associar aspectos quantitativos e qualitativos, que é uma qualitativa, aqui um quantitativo, né, que aqui é o qualitativo, que é o que estágio ela está, e o tempo mais ou menos que ela leva para ser operada. No painel as linhas são associadas à ordem de grandeza do tempo, uma operação, ó, que é que eu estou falando de 2 horas, meio período, meio-dia, 1 dia, 3 dias. A área B contém várias colunas. A distribuição dos cartões em cada coluna pode dar uma ideia do volume de carga de cada unidade. Na área C, cada coluna corresponde a um posto de trabalho. Tá? Então é por isso que só tem uma no posto 1 e no posto 2, por exemplo. Então, que corresponde a cada coluna. Tá?
E da área D contém produtos acabados. Cada linha pode ser associada à unidade a qual os produtos devem ser transferidos, por exemplo. Você pode aqui marcar que deve ser transferido para o C, para o D e uma outra coisa. A progressão dos cartões nas zonas ou nas áreas deve refletir a progressão da produção nas unidades. Na medida que eles evoluem, eles passam de matéria-prima ou semi-acabado para produtos que vão ou atividades que vão sendo executadas. Ok? Cartões, Kanban. Então, por exemplo, nesses quadros, como eu falei, para você utilizar um recurso mais modesto, normalmente você utiliza cartões. E esses cartões a gente vem da derivado do sistema atuado de produção, chamado de Kanban. Que esses cartões são símbolos que representam atividades ou entidades. Cada cartão possui diversas informações relativas à atividade que representa. O código, a designação do serviço, o material necessário, a data final, o cliente. Então, até eu peguei um exemplo aqui de um cartão da Nipodenso. A fabricação tem várias informações ali, códigos de barra que vão usados, ao local onde vai ser fabricado, a quantidade. Mas outras informações você pode usar também. A cor específica de um cartão pode fornecer informações sobre o estado de urgência ou particularidade de uma atividade. Quando a gente olha ali um cartão vermelho, a gente já pensa, nossa, isso é mais prioritário. O amarelo, intermediário. O verde, talvez tranquilo, quer dizer. Mas eu posso usar a forma geométrica do cartão, que pode acrescentar uma dimensão suplementar. Tá? Então, por exemplo, de repente, olha isso aqui, vermelho é uma inspeção que tem que ser feita. Um verde lá, indicando alguma outra coisa, sei lá. Então eu poderia usar também um tipo de atividade, eu poderia usar a forma geométrica também para associar um tipo de peça ou uma dificuldade, etc. e tal. Então são várias as possibilidades, depende da criatividade daí de cada um, e aplicar esses princípios para poder fazer o sistema funcionar. Tá? Bom, depois que você definiu o quadro sinóptico, digamos assim, você vai definir as regras de decisão. Então, com o objetivo de reduzir a complexidade da tomada de decisão, aplico-se as regras relativas às prioridades na ação tomada pelo indivíduo. Até dei alguns exemplos aqui. Então, sempre aparece aqui em máquina e coisa. Então, emergência, aperta o botão. Então, sei lá, alguém caiu no meio da esquadrejadeira, lá está cortando o cara pelo meio, você não tem muito o que pensar. Então, o que acontece? Nessas situações de emergência, você tem sempre lá um botão que tem esse quadro, essa informação, onde você aperta e imediatamente a máquina para. Em caso de emergência, quebra o vidro, quer dizer, aquelas questões de incêndio, tal, o cara não pensa muito, ele quebra e aperta o botão ali. Eu coloquei essa aqui para a gente rir um pouquinho, né? Em caso de emergência, não pega tempo lendo essa camiseta e saia correndo, porque deve ter alguma coisa grave. Então o cara tem que sair da área, né? As regras restringem o espaço de ação, reduzindo a complexidade da decisão. Quer dizer, o cara fala, em caso quebra o vidro, quer dizer, não faça, não saia correndo, não vá procurar um extintor, quebra o vidro e aperte ali o bendito do alarme contra incêndio, tá? Depois, elas devem ajudar a guiar as escolhas de ação perante uma situação, tendo em conta uma maneira indireta das finalidades da empresa. Então, quer dizer, você dá regras, qual que é a regra da produção? Faça o que está mais atrasado. Por quê? Porque o que está mais atrasado vai implicar num atraso para o meu cliente final. Então, indiretamente essa regra faz com que a empresa cumpra os seus objetivos, quer dizer, atenda bem ali os seus clientes. Tá? Tipos de regras. Esse também é um aspecto interessante para você pensar. Tem regras do tipo que a gente chama substantivas e regras procedimentais. As substantivas são regras prescritivas que restringem a ação, a especificação da regra. Quer dizer, você tem que fazer aquilo que está mandado. Aperta, em caso de incêndio, quebra o vidro. Então, quer dizer, você tem que fazer isso. Essa é substantiva. Se você disser, em caso de incêndio, pense, pode... encontre a melhor solução para acabar com o incêndio. Essa é procedimental, quer dizer, você fica com espaço para tomar mais cursos de ações. Tá? Veja bem, as substantivas são importantes do ponto de vista dos comportamentos globais do sistema, porque todo mundo aí se restringe àquela regra. Tem um papel principal de tornar o comportamento do sistema de produção mais coerente com os objetivos, quer dizer, então, se a regra é faça ou mais atrasada, sempre você vai
esse objetivo do sistema vai ser eliminar atraso sempre. A escolha dessas regras vai depender do comportamento que se deseja privilegiar em função das particularidades das necessidades de cada sistema. Exemplo, execute a atividade com menor prazo de entrega. FIFO, primeiro a entrar, o primeiro a sair. Tá? Então, são regras substantivas. Você tem que fazer exatamente aquilo que está sendo mandado. As procedimentais são regras que guiam a ação, mas deixam um espaço para a decisão para que o indivíduo exerça sua inteligência. Elas são focadas no funcionamento e na evolução do processo. Elas permitem mais autonomia dos indivíduos para que eles tomem decisões necessárias ao bom desenvolvimento do processo. Elas devem deixar os indivíduos em graus de liberdade para que possam usar sua iniciativa na busca de soluções. Exemplo, não dar por finalizada a atividade se houver problema de qualidade. Então, quer dizer, ele que vai avaliar, tem problema de qualidade, então eu vou refazer, eu vou tentar corrigir, eu vou arrumar. Tá? Se fosse procedural, problema de qualidade, pare a atividade. Então, essa é substantivo. A procedimental, não dê por finalizada, ele vai tentar corrigir. Se o material não estiver disponível, inicie outra atividade. Então, ele vai verificar, tem material? Então, eu vou iniciar outra. Qual outra? Eu vou decidir qual atividade que eu vou iniciar, aquela que talvez eu tenha um material disponível. Então, aqui eu coloquei, regra substantiva, dá uma ordem, regras procedimentais, dá um conselho. Normalmente, a gente acaba usando as duas. Para ilustrar isso, eu vou mostrar rapidamente aqui o funcionamento do sistema Kanban clássico. Tá? Então, como é que funciona o Kanban? Você tem lá o estoque de componentes, peças, etc., que vão ser processadas, vão ser utilizadas nessa atividade. Então, na medida que você consome isso aqui, ou que alguém consome isso aqui, ele vai colocando esses cartões no quadro. Então, vejam bem, na atividade A, eu tenho 2 que estão aqui. Na atividade B, eu tenho 3 aqui e falta um espaço para mais 3 aqui. Na atividade C não tem nenhum material aqui e todos os cartões estão no quadro. No K, eu tenho quase todos, só falta um cartão, que é o que está aqui. E nesse outro aqui tenho 4 e só tem, que são os 2 que estão aqui. Então as pessoas que vão fabricar esse material para colocar à disposição para outra pessoa, coisa parecida, o que elas fazem? Elas olham no quadro e veem qual que eu vou fazer. Qual que ele vai fazer? Ele vai fazer aquele que tem menos, que lá no quadro está indicado na situação vermelha, porque as outras postos de trabalho, as outras pessoas foram precisando desse material e foram levando eles, tá? E foram colocando os cartões. Então veja bem, do produto A aqui, tem bastante aqui e tem poucos cartões no quadro. Do produto C não tem nada aqui e tem todos os cartões no quadro. Então os indivíduos vão pensar o seguinte: o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele que precisa ser feito com mais urgência, que no caso é o C. Vamos lá. Bom, daí o que ele faz? Ele vai lá, pega o cartão, que dá uma ordem, que libera para ele produzir esse material C, produz esse material C, gruda o cartão nele e coloca na área onde os outros vão buscar esse material. Ok? Então, o que ele fez? Ele, usando ali o quadro sinóptico, que esse aqui, que é um quadro de Kanbans, ele conseguiu, daí aplicando algumas regras, saber o que ele tem como prioridade para fabricar. Tá? Então, o que ele faz? Ele pode, de repente, para manter um certo ritmo de trabalho, vai lá e fabrica todos em relação àquele produto. Tá? Então, ele coloca aquele material agora disponível e todos aqueles cartões que estavam no quadro ficam anexados àquele componente, àquela atividade que ele fez. Tá? Bom, qual que é o próximo que ele vai fazer? Aquele que falta, que tem menos ali disponível para os outros utilizarem. Então ele vai fazer o D, que é o que tem menos. Depois ele poderia, mas não tem material. De repente, então ele pode fazer o E. Tá? E daí, quando alguém vai lá e consome esse material, ele consome, pega esse cartão Kanban aqui e vai pendurando aqui no quadro. Isso vai mostrando o que precisa ser produzido. É basicamente esse o funcionamento de um sistema Kanban clássico. Mas como vocês viram, digamos assim, os quadros sinópticos, vocês podem, sei lá, fazer outros modelos, inventar novas regras e aperfeiçoar o sistema e adaptar à tua necessidade. Vejam as regras associadas ao Kanban.
Então o cliente só deve retirar peças do estoque quando isso for necessário. Quer dizer, as pessoas que usam aquele produto só devem tirar quando precisam. O fornecedor, aqueles carinha ali que estavam produzindo, o fornecedor só pode produzir peças dos quais possui kanbans de produção nas quantidades definidas. Esse possuir kanban significa que estão lá no quadro deles. Tá? O fornecedor deverá priorizar a produção de peças com menor quantidade em estoque. É o que eles fizeram, eles pegaram aquele que já não tinha mais e começaram a fabricar. Olha, ele deve priorizar, então essa é uma regra é mais procedimental, porque se de repente não tem material para fazer aquele, ele pega o próximo. Ele pega aquele que tem menos peças que tem material, por exemplo, disponível. Somente peças boas devem ser colocadas em estoque. Essa é uma regra substantiva. Só coloque boas. Se tiver com algum defeito, não coloque. Os cartões devem ficar nas embalagens cheias ou no quadro de Kanban. Quer dizer, quando o cara fez ali o produto, ele anexa o Kanban no produto, ou em algum contentor que coloca aquele produto dentro, ou quando ele consome, ele tira e coloca no quadro. Então, só nesses dois locais que pode ter os cartões, senão você começa a perder os cartões e o sistema não funciona. Então também é uma regra substantiva. Bom, depois que você fez os painéis sinópticos, definiu as regras de decisão, você inicia a implantação. E é sempre melhor iniciar por uma área piloto, assim. Essa área piloto, depois você vai poder expandir isso para outras áreas. Se você começar tudo ao mesmo tempo, a pessoa fica maluca. Então vai fazendo os testes e depois vai expandindo o sistema para outras áreas, para outras obras, coisas desse tipo. Normalmente seria uma área interessante com indivíduos jovens, com menos experiência, que são mais expostos a novas ideias, que às vezes o pessoal muito mais velho, que já está acostumado num sistema, é muito mais difícil de você convencer a trabalhar numa outra sistemática. Corrige melhor o sistema, dialogando com os indivíduos, quer dizer, é interessante eles também darem sugestões e serem participantes do processo de implantação e aperfeiçoamento do próprio sistema. Tá? Eu participei de alguns e isso é fundamental. As pessoas que estão lá no dia a dia, elas te dão uma série de informações que ajudam a melhorar o sistema. E elas também se sentem proprietárias desse desenvolvimento. Portanto, elas assumem mais o sistema. Tá? E até a defesa dele para as outras áreas. Use a aplicação da área piloto depois como meio didático para a implantação em outras áreas. Quer dizer, quando funciona em uma obra, em uma área, daí você usa aquilo para mostrar para os outros, para treinar novos funcionários dentro dessa sistemática e expandir o sistema. Bom, aqui para finalizar eu deixei algumas referências que depois vocês podem pesquisar e, se quiserem, se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá? Muito obrigado, até o próximo tema.